O Brasil é um país onde o negro, o índio e o branco se misturaram e convivem pacificamente. Isso é uma bênção. Nós só temos que tirar daqui essa maldita mentalidade anticapitalista. Esses comunistas safados que querem nos separar da nossa tradição e da nossa história. Isso aqui vai ser uma potência em todos os sentidos, cultural, turística, econômica. Mas você acha realmente que tem esse perigo comunista, cara? Pô, se tem. É mesmo? Já teve. Os comunistas quase tomaram o poder aqui em 64. Mas acho que a sociedade nem tem como mais virar do que a gente é para uma coisa comunista. Me parece uma coisa tão distante. Porque mesmo na Venezuela não é uma sociedade comunista, né? É um socialismo meio... Putz, capenga, não sei o que é. Não, mas o comunismo é aquilo mesmo, porque você pega o próprio Karl Marx, em toda a obra dele, ele nunca descreveu como seria uma sociedade comunista. Ele falou umas absurdidades lá. Ele falou, as pessoas vão dividir o tempo entre trabalhar, fazer críticas. Ele nunca explicou. Ele Coisa falou vaga. Coisa bem vaga. Ele falou 4 linhas de alguma devaneio. Ele devia estar muito drogado naquele dia. Pior que as pessoas levaram isso a sério e se matam por causa disso, né? Será que ele tava loucão? Então, o socialismo é a experiência histórica do socialismo. O que é o socialismo? O socialismo é a experiência histórica que nós temos dele. Os devaneios utópicos do Marx não vêm ao caso. Entendi. O que vem ao caso é o que foi feito. O que foi colocado em prática. O que foi colocado em prática foi o Holodomor, foi os paredões em Cuba, foi a República Democrática Alemã matando quem tentava sair, é a Venezuela fuzilando o jornalista, essas são as prisões políticas na Bolívia. Isso é o comunismo. E aí as pessoas falam, o comunismo é horrível na prática, ele é bonito no papel. Isso é outra mentira também, o comunismo é pior ainda no papel. Porque no papel eles ignoram a natureza humana. O comunismo na prática você vê dissidentes tentando reestabelecer aquilo que é da natureza humana, que é uma família ajudar a outra. O sujeito desobedecer uma lei injusta que a ditadura comunista impõe. É o mercado negro na Coreia do Norte, que é a única coisa que sustenta as famílias pobres na Coreia do Norte, é o mercado negro. Então, na prática, o socialismo não é tão feio porque existe a desobediência civil e o mercado negro. No papel, o comunismo é uma coisa demoníaca. Porque ele seria a transformação do homem em outra coisa. Uma corrupção da nossa própria natureza. Qual é a natureza humana? A natureza humana... Então, a antropologia e a sociologia marxista são piores que a parte econômica, né? O que é a natureza humana? A natureza humana, ela não é nem Hobbes nem Rousseau. O Hobbes vai falar, o homem é o lobo do homem, o homem é um bicho mau e tem que ter o Estado para discipliná-lo. Isso é um absurdo. Porque se o homem fosse, como o Hobbes define, um tentando matar o outro até que surge o Estado, nem o Estado poderia surgir. Nós vamos nos matar antes disso. Então, a fonte da ordem social está no espírito humano, não no Estado. Se o Estado e os governos têm alguma função, seria uma solução que a própria sociedade, que o próprio espírito humano encontra para resolver aquele problema que a gente discutia no começo, os desordeiros, os bandidos, atuando pontualmente. Por isso que eu falo, né? Se o Estado, se o governo tivesse alguma função, seria só essa mesmo, né? De justiça, defesa. Porque, mas que coisa feia. Então a função do Estado é só matar os outros? Porque a natureza do Estado é essa, é violência, é o cano de uma arma. Qualquer outra função, educação, saúde, você está apontando arma inocentes. Então a função seria só matar bandido mesmo. Entendi. Só que nem isso o Estado faz direito, porque ele se torna o pior bandido de todos no momento em que ele tem um monopólio disso, né? Aí tem a ideia do Rousseau. O homem é bonzinho, é fofinho, e as instituições conservadoras o corrompem. Isso também é mentira. Se o homem fosse bonzinho, as instituições não seriam corrompidas? Questão lógica. Então, quem melhor se aproximou foi Santo Agostinho. Santo Agostinho fala que o homem ele tem uma essência boa criada por Deus, mas ele se corrompe porque ele vive numa superfície exterior afastado de Deus que está na sua interioridade. Então, essa foi a melhor análise socioantropológica já feita, Santo Agostinho. Aí, o que o marxismo prega? O marxismo prega que essa essência natural do homem tem que ser remodelada pela sociedade. Teria que se criar um novo homem, um homem revolucionário. Então, em vez do homem partir para o interior e procurar Deus, como Santo Agostinho, ele vai procurar uma saída, uma solução para os seus problemas nas instituições exteriores. Ele vai tentar criar uma superestrutura social a partir da mudança dos modos de produção, na visão marxista clássica. Ou ele vai tentar ir direto para a superestrutura, na visão gramsciana.
Mas o fato é que toda a sociologia marxista ela é o exato oposto de Santo Agostinho. Em vez de ir para Deus que está no interior, ele vai para as ideologias, para as utopias que estão fora. É a coisa mais demoníaca possível. Ele vai para o mundo em vez de ir para Deus. Entendi. O comunismo é bem pior no papel. E na prática, o socialismo é matança, é fome, é fuzilamento, mas aquilo que Deus criou, aquela essência boa, o comunismo não vai modificar. Então, no meio de todas aquelas coisas que a esquerda impõe, no final, uma família vai ajudar a outra e desobedecendo as leis do governo comunista. E dessas experiências mal-sucedidas que você falou, aí o socialismo ele parte para outra ideia a partir do que você falou da escola de Frankfurt. O que seria? É socialismo ainda. Então, mas só que aí muda a estratégia. Mas aí vai para o cultural, né? Aí vai para cultural. O que seria essa mudança? Que ele saca... que você começou falando e depois não terminou. Que ele percebeu que essa guerra entre pobres e ricos ou pessoal do chão de fábrica versus os patrões não estava pegando muito porque eles eram conservadores e se aproveitaram do capitalismo para melhorar de vida, certo? Certo. E por que eles vão para outro lado, então, já que isso não funcionou? Qual foi essa ideia? Porque quando eles atacam as bases da sociedade tradicional na superfície, ela encontra uma barreira interna. Fala, não, certo é certo, errado é errado. Intransponível. Então, o que eles tentam fazer é uma coisa que o próprio Yuri Bezmenov falava. Eles tentam perverter a noção de senso moral, de certo e errado. Porque quando o socialismo, a engenharia social socialista, ataca a noção de certo e errado, aí nem mesmo as informações factuais vão ter serventia. Isso Bezmenov falava. Então você fala, olha, o Bolsonaro ele não é genocida. Ele fez tudo que tinha que fazer em defesa da nossa liberdade. Ele defendeu que as pessoas pudessem ter o seu ganha-pão. Olha aqui. Aí você prova que o lockdown é científico. Você prova que o Bolsonaro é o único cara que estava certo. Você prova que enquanto o Dória falava que era gripezinha, o Bolsonaro que deu o alerta de que tinha que se prevenir. São informações objetivas. Você fala, o Lula é que promoveu o desmatamento. O Lula é que gastou o dinheiro do povo com cartão corporativo, se hospedava em hotel 5 estrelas. O Bolsonaro economizava, se hospedava em quartel. O comunista vai ver aquilo e vai... Fora Bozo! Pô, mas porra, eu acabei de mostrar a informação pro cara. Se ele perdeu a noção de certo e errado, se ele é tão relativista a esse ponto, ele não tem mais um comprometimento ético com a verdade, com a lógica. Porque no final das contas a lógica só funciona para quem tem um compromisso ético com a verdade. Senão a lógica não tem serventia. E aí é nesse ponto que eles atacam. Que se o trabalhador comum entender o básico de ciência econômica, ele nunca vai ser um comunista. Mas o que foi a escola de Frankfurt? Na escola de Frankfurt, ela surge ali na Alemanha no contexto da Segunda Guerra Mundial. Né? E a ideia da escola de Frankfurt, que era patrocinada por agentes no Ocidente, eles tinham aquela desculpa de combater o nazismo, de fazer uma desnazificação. Mas na prática, o que eles estavam fazendo era impedir a influência de qualquer antinazista que também fosse um anticomunista. E eles aproveitavam a desculpa da desnazificação para colocar os comunistas dentro dos ambientes acadêmicos, culturais, políticos, de imprensa, tomando inclusive a política americana com comunistas. E aí começar essa perversão cultural da sociedade. O que pouca gente fala é que o nazismo também fazia parte desse processo. O nazismo também é uma ideologia totalitária de esquerda. Né? E que ele também foi financiado... O nazismo é de esquerda. Ele foi financiado, engendrado pelos mesmos agentes que financiavam a escola de Frankfurt. Os dois eram marionetes na mão dessa elite global. Por que eu digo isso? Né? Porque às vezes eu falo que o nazismo é de esquerda, o pessoal acha que eu tô maluco. Parece, porque todos os livros e todo mundo que veio aqui falou que é de direita, né? Todo mundo. Então eu sou o primeiro que vem aqui e fala... Primeiro que veio aqui. Não é ela? Acho que sim. Não tô lembrado de outra pessoa falar, não. Bom, o nazismo é uma ideologia revolucionária, anticapitalista, antitradicionalista e anticatólica.
O Hitler era um cara que tinha um profundo desprezo pela fé católica. Ele dizia que o cristianismo era uma religião de fracos. Ele admirava mais a violência islâmica, pra você ter ideia. Ô, louco. A ideia dele de fazer um espaço vital ali, de expandir o território alemão, é uma ideia também contrária a uma sociedade conservadora. Porque uma sociedade conservadora, tradicionalista, ela vai preservar as tradições locais. Cada povo, cada comunidade vai ter a sua cultura, cada país tem a sua língua, os seus dialetos, né? E os movimentos revolucionários de esquerda sempre foram no sentido de unificar, de fazer uma grande pátria, de fazer um grande território ali. Ele tentava, junto com o Mussolini, por exemplo, que tentava recriar o Império Romano, isso também é uma ideologia revolucionária. Porque ele tinha um pensamento utópico futurista. Revolucionário e reacionário. Então, esse reacionarismo dele, de reestabelecer o Império Romano, não é algo tradicionalista de direita. Porque o reacionarismo, ele é fora de propósito, ele é anacrônico. Total. Então, ele não tem uma adequação. A direita tradicionalista é a adequação do intelecto à coisa, é a adequação das leis à lei natural. Entendi. Então, você pegar a Itália do século XX e tentar recriar o Império Romano, expandindo o território, é uma coisa completamente anacrônica. Desproposital. Né? Você não estava mais trazendo civilização aos bárbaros. Você estava simplesmente destruindo propriedade privada, destruindo a língua e a cultura local de povos já estabelecidos. Então, não tem... É totalmente despropositado o que ele fazia. Em relação à economia, eu não entendo como é que alguém pode dizer que o nazismo é de direita. Porque as empresas eram forçadas pelo Estado a ter um fiscal do governo controlando a produção, né? Os programas nazistas de redistribuição de renda, de regulação das empresas, de imposição de um controle monetário eram totalmente esquerdistas. O Hitler chegou a banir a moeda commodity para poder se financiar por inflação, que é uma política monetária esquerdizante. Tanto é que o Keynes, que é o economista que defende a expansão monetária, etc., ele era um admirador do nazismo, chegou a prefaciar edições alemãs dos seus livros. Em relação às aristocracias locais, o Hitler destruiu todas elas, porque o Hitler via nas aristocracias católicas locais uma barreira ao seu poder. Então, aonde que esse cara, pelo amor de Deus, aonde que um cara desse é de direita? Acho que é pela parte do patriotismo, nacionalismo, que mais? Quais são os argumentos de que ele era de direita? Então, até aí o Stalin falava em grande guerra patriótica contra a Alemanha. Entendi. Então, o Stalin também era patriota. Isso não torna de direita. Aliás, a diferença entre o nacional-socialismo, que é o nazismo, né? Esse nome não é nem um pouco de direita, né? Nacional-socialismo. E o socialismo soviético, a diferença é que o socialismo soviético... O fantástico também não é fantástico. Não, tudo bem, mas... O legal não é legal. Mas ele se dizia um anticapitalista. Quem? O Hitler. Ele falava? Falava. Nós combatemos o sistema capitalista. E a diferença entre o nacional-socialismo e o socialismo soviético é porque os dois eram realmente socialismo. Só que um era nacional-socialismo e o outro era um internacional-socialismo. Que era a ideia de uma revolução internacionalista, que eram os proletários do mundo inteiro se unindo em prol do ideal revolucionário. Já o Hitler queria fazer a revolução não dos proletários do mundo, mas dos trabalhadores alemães. Então era um socialismo nacionalista. Mas ele vai contra os comunistas, né? Mas ninguém matou mais comunista que o Stalin. Ah, sim. O Stalin matou os comunistas que seguiam Trotsky, né? O Hitler também, o nazismo também tinha suas dissidências, né? O Strasser odiava o Hitler, então era briga interna. Entendi. E o fato dele, ele odeia os comunistas, ele odeia os comunistas por motivos geopolíticos, porque ele chegou a ser aliado dos comunistas. Ele firmou acordos com a União Soviética, ele fez o pacto Ribbentrop-Molotov. E aí, por causa de motivações geopolíticas, ele acabou deflagrando um conflito contra a União Soviética. Mas eram regimes totalitários, revolucionários, esquerdistas, anti-livre mercado, que faziam todo tipo de política pública, distribuição de renda, ataque às aristocracias locais, ataque à religião católica. Tanto é que nas regiões mais católicas da Alemanha foi onde o Hitler perdeu as eleições. Ah, é? Né? Então, o Hitler teve apoio de intelectuais revolucionários. E os setores conservadores da sociedade não votariam nele de jeito nenhum.
Entendi. Mas voltando à escola de Frankfurt, que a gente abriu esse parênteses para esse assunto do nazismo é de esquerda ou de direita. Então, qual é o plano deles? É dominar pela cultura, entrar pelo... Então, aí, justamente, né, as potências que venceram a Primeira Guerra Mundial e impuseram uma série de restrições à Alemanha, lá com o Tratado de Versalhes, eles... O que eles fizeram ali? Aquelas imposições, aquelas restrições serviram para destruir financeiramente a classe média alemã. O médio empresário, a aristocracia rural. Essas pessoas foram destruídas pelas imposições lá de Versalhes. E aí você tem um ambiente onde as classes que poderiam servir de resistência a um governo totalitário foram privadas das suas propriedades. Você tem a destruição da classe média. Esse foi o intuito do Tratado de Versalhes. Entendi. No meio de todo esse caos social, houve episódios de hiperinflação, você tem ali o ambiente político perfeito para surgir um líder demagógico, populista, né, como Hitler. Exato. E aí, tudo bem, uma coisa é surgir um líder populista com um discurso demagógico, como qualquer candidato do Partido Democrata, que era o Hitler. Outra coisa é ele chegar ao poder e reerguer aquela máquina de guerra alemã. Uma coisa é convencer a população, outra coisa é ter dinheiro para criar aquela máquina de guerra. Aqueles blindados todos da Blitzkrieg, todas as aeronaves da Luftwaffe. De onde veio o dinheiro para isso? Como é que ele poderia, do nada, reerguer um país destruído e construir uma máquina de guerra daquele porte? Como que ele levantou esse dinheiro? Os banqueiros ingleses e americanos. Ah, é? Uhum. Os caras financiaram a Segunda Guerra, então? Sim. A gente financia, depois destrói e depois ocupa. Esse é o plano do eixo maldito Washington-Londres. Entendi. Caralho. Do mal plano. Chama Plano Young. É.